Começou mais um vídeo aqui no canal aí. Tudo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, hoje vai ser um vídeo um pouco diferenciado, cara, um vídeo dessa manhã chuvosa de sábado, né, cara? Porque quem me conhece sabe que eu sou monarquista. Sim, eu sou monarquista, não porque eu queira ter um rei, porque eu já tenho meu rei é Jesus, não é, cara? Mas porque eu acredito que o sistema monárquico é muito superior a esse sistema republiqueta de bosta que o nosso país vive, né, cara? Eu sei que vai ter alguns que vão dizer assim, ai, mas a monarquia não funciona, a monarquia é atrasada. Inglaterra, Japão, Dinamarca, Suécia, Canadá são países atrasados para você? Hein? Fala aí, ô inteligência rara. E hoje eu quis trazer um vídeo, cara, comentando, porque morreu o membro da família imperial brasileira, Dom Antônio de Orleans e Bragança, e eu quero comentar acerca disso. Claro que antes disso, eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, com inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá uma força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, porque hoje é sábado, né, cara? E quem me conhece sabe que eu sou um cristão que se identifica como um judeu convertido ao cristianismo, né? Ou seja, é Shabat que eu quero voltar para a cama. Então, cara, o que eu posso estar falando acerca disso? Ontem o meu amigo Wesley, cara, até me mandou uma postagem, porque ele sabe que eu sou monarquista. Eu nem fiquei sabendo, cara, porque eu não sou muito de acompanhar tudo que acontece com a família imperial, tá entendendo? Mas ontem o meu amigo Wesley, sabendo que eu sou monarquista, me mandou uma notícia, né, cara, acerca da morte do príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança. E tá aqui, ó, a notícia, aqui, né, cara. Dom Antônio de Orleans e Bragança, membro da família real brasileira e bisneto da princesa Isabel, morreu na manhã desta sexta-feira. Ele tinha 74 anos e estava internado desde julho na Casa de Saúde São José, na Humaitá, o nome desgraçado, Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro. Dom Antônio foi levado na unidade de saúde por conta de problemas respiratórios. A Casa de Saúde São José confirmou a morte por doença pulmonar obstrutiva. Dom Antônio era pai de Pedro Luiz de Orleans e Bragança, que morreu aos 26 anos da queda do voo 447 do Air France em 2009. Ele chegou a discursar em uma missa em memória dos passageiros na igreja de Nossa Senhora do Cabo da antiga Sé, do centro do Rio. Dom Antônio deixa esposa, 3 filhos e 2 netos, né, cara? Então, antes de dar prosseguimento aqui, eu quero deixar a família imperial, meus sentimentos, meus respeitos, entendeu? Porque é triste quando isso acontece. Quem me conhece sabe que eu não gosto de falar de mortes aqui no meu canal, tá entendendo? Com algumas exceções, às vezes eu comento a morte de alguém, mas, no entanto, eu não gosto de falar sobre isso, né, cara? Quem me conhece sabe que eu não sou coveiro para poder viver da morte dos outros. Mas o que acontece, cara? Aí eu vendo a infelicidade da morte do príncipe Dom Antônio, cara, o que acontece? Eu fui ver os comentários, cara. Porque vamos lembrar que nós somos um país que não respeita a própria história. Nós vivemos de um país, de um povo burro, idiota, ignorante, com o QI de um símio de 83, tá entendendo? Que muitas vezes abandona Deus para poder pular o carnaval, tá entendendo? Cuja a maior representante cultural desse país se chama Anitta. Aí o que acontece? Eu fui ver os comentários acerca da morte, tá entendendo? Do príncipe Dom Orleans, tá entendendo, cara? E olha só os comentários acerca dessa galerinha do PAN, não é, cara? Olha só aqui, ó, do Havok Miranda, né? Havok Miranda, comentário aqui. Eu não quero saber, eu não vou ler os comentários dessa gente, não, que esse pessoal não merece destaque. Olha só, os comentários aqui, ó. Esses caras eram racistas originais. Jura? Eles literalmente inventaram o colonialismo. Os caras investiram em escravidão como
como se tivesse em Shark Tank. Minha filha, vou entender uma coisa. Primeiro, eles não criaram colonialismo. Para falar a verdade, os Braganças nem eram reis de Portugal quando o Brasil foi descoberto. Os Braganças só se tornaram reis de Portugal e depois do Brasil, depois da União Ibérica. Faz favor, vai ler o livro. E segundo, eles eram racistas? Jura que eles eram racistas? Sabe quem foi a família que mais lutou pelo fim da escravidão da época do Império? Foi justamente a família imperial. A família imperial promovia jantares para comprar cartas de alforria para poder libertar os escravos. Ah, dessa vocês não sabiam, né? Sabe, grandes abolicionistas como Samuel da Buco, José do Patrocínio, por exemplo, eram amigos de Dom Pedro II, né, cara? A família imperial, eles podem não ter acabado com a escravidão no início do Império. No entanto, eles não fizeram isso porque eles sabiam que se eles tivessem acabado com a escravidão na época do Império de qualquer maneira, sabe o que teria acontecido? Uma guerra civil neste país, igual aconteceu lá na Guerra de Secessão Americana. Ah, mas você não sabia disso, não é? Livros existem para isso, não é, cara? No entanto, a família imperial, o que eles decidiram fazer? Vamos acabar com a escravidão? Sim, mas não vamos acabar de qualquer jeito, porque infelizmente, o negócio estava arraizado da economia e era uma coisa cultural. Meu filho, aqui no Brasil, na época da colonização e do Império, até negros libertos tinham escravos negros! Vai ler o livro! Vai ler! Aí o que acontece? Aí o que eles decidiram fazer? Não, vamos acabar com a escravidão em processos. Criaram a lei do Eusébio de Queiroz, que acabava com o fim do tráfico escravo. Criaram a lei do sexagenário, ou seja, escravos a partir de 60 anos eram livres. Lei do ventre livre, aonde escravos, a partir dessa lei, filhos de escravos já nasciam livres. Promoveram a desculturalização da escravidão, da mentalidade do povo, porque o povo tinha uma mentalidade de escravo, isso foi acabando aos poucos. E quando a princesa Isabel, a princesa branca Isabel, assinou a Lei Áurea, foi festa de mais de uma semana de festa e comemoração, porque o povo já não tinha mais aquela mentalidade escrava. E sabe quem promoveu isso? A família Bragança. Ah, mas isso vocês não sabiam, né? Faz favor, vai ler o livro, tá entendendo? Se eles eram racistas, me fale então de Zumbi dos Palmares, meu querido. Porque o Zumbi dos Palmares, caso você não saiba, ele escravizava os negros que iam até ele. Ah, mas você não sabia, não é? Você não sabia, né, cara? Vai ler um livro, idiota. Né? O outro aqui comenta, tive o desprazer de conhecê-los. Tivemos 2 encontros a trabalho. 2 dias que eu deveria ter faltado. Realmente, cara, foi um desprazer, com certeza, para o príncipe conhecer um jumento igual tu, né? Que família real brasileira! Vai pesquisar. Outra aqui, rapaz, eu nem ia beber hoje, mas depois dessa notícia, cara, vai encher a cara para você voltar pro seu mundo de fantasia. Família real de onde? Que eu saiba, eu moro numa república. Infelizmente nós vivemos numa república porque aconteceu um golpe de Estado em 15 de novembro de 1888, não como muitos falam que foi uma proclamação da república, onde até o seu professor esquerdista reconhece que foi um golpe de Estado sem a participação do povo, não é? Mas o que nós vamos esperar, cara? Olha só, Rogério, família real brasileira não existe. Seu cérebro também não. Seu cérebro também não existe. Olha aqui, que família real? Brasil é república desde 1889. Infelizmente, por causa do golpe da república. Não é, cara? Vai com Deus. Monarquia nunca mais. Cara, o que a gente pode comentar acerca desse bando de chimpanzé aqui, cara? Mas vocês estão chamando ele de macaco? A inteligência Porque todos nós já sabemos que o QI médio do brasileiro é de 83. E isso é o QI de um macaco. De um macaco. É o QI do brasileiro. Tá entendendo? Que não conhece a própria história, que não procure saber mais. Mas o que nós vamos esperar, não é, cara? O que nós vamos esperar de um país, cara, aonde pessoas trans vão chegar na frente das crianças dizendo, eu vou ensinar
contra. Quem vai esperar, né? Quando vai esperar de um país que aconteceu com o caso daquele rapaz Wilker Leão, que todo mundo está discutindo se o Wilker Leão vai ser preso ou não, mas aí você vai ver os vídeos, a briga dele com o professor esquerdista, e o professor esquerdista praticamente humilhando ele em sala de aula, chamando ele de extrema direita, debochando da inteligência do rapaz. Sabe, cara, professores, doutrinadores, tá entendendo, cara? Cara, eu te falo uma coisa, se chegasse para mim, cara, eu fiz faculdade de história, mano, eu fiz faculdade de história, e assim, cara, muitos professores lá não gostavam de mim, muito mundo. Graças a Deus não, mas se chegasse pra mim um professor, tipo igual o professor do Wilker Leão, chegando pra mim, falando comigo, do jeito que tava falando, eu ia chegar pro professor e falar, ô professor, aqui dentro de sala de aula você pode ter autoridade, mas lá na rua nós somos dois bostas, você tem coragem de falar comigo da mesma maneira que tá falando aqui, da frente dessas testemunhas? Porque esse é o nível da intelectualidade do brasileiro. Nós somos um povo, nós somos um país de um povo bárbaro, idiota, ignorante, com QI de 83 que não conhece a própria história e fala um monte de merda. Tá entendendo? Cara, só pra você ter uma ideia do que eu quero dizer, meu. Se nós vivêssemos como um país, por exemplo, como os Estados Unidos e Inglaterra, que são países que amam e respeitam a própria história, se uma pessoa lá dos Estados Unidos, por exemplo, chega e fala, ó, eu sou descendente de George Washington. Pra cá, essa galerinha não sabe, George Washington tinha escravos. E é tido como um herói americano, tá entendendo? Não é o que acontece. Mas se falasse assim, independente se você é de direita ou de esquerda, se você chega lá nos Estados Unidos e fala, ó, eu sou descendente direto de George Washington. Sabe o que ia acontecer? Mesmo esse cara sendo um Zé qualquer da vida, o fato dele ter Washington no mundo daria respeito a ele. Porque George Washington foi general, foi primeiro presidente dos Estados Unidos, lutou pela independência dos Estados Unidos. Só isso, independente de George Washington tinha escravo, não tinha escravo, se ele é de direita ou de esquerda, essa pessoa, por ter o nome Washington no nome, já ia ser tratado com respeito por causa do seu ancestral. Tá entendendo? A mesma coisa, no Japão, lá no Japão, tá entendendo? Que é um dos países mais tradicionais que existe. Se uma pessoa chegar e dizer que, eu tenho o meu ancestral, por exemplo, foi um grande samurai do período Edo, pode ter certeza, esse cara se ia tratar quase como um deus. Tá entendendo? A mesma coisa da Inglaterra, a mesma coisa da Suécia, a mesma coisa da Dinamarca, do Canadá. Se você tem um sobrenome e da sua família, a sua árvore genealógica tem uma pessoa importante na sua família, cara, você é tratado com respeito. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, que é um povo que não sabe nada acerca da própria história, porque nós vivemos num país de doutrinações escolares, o que acontece? Morre um príncipe imperial e chega esse bando de desgraçados aqui, porque não tem como tripudio da morte da pessoa. Cara, mano, a coisa mais triste, cara, é quando morre alguém da sua família. Morre alguém da sua família. Cara, se chegasse alguém, por exemplo, chegasse pra mim e falasse mal do meu pai, com certeza não ia receber menos que um soco na cara. Não ia receber menos que isso. Sabe, mesmo que você não goste da pessoa, pelo menos o respeito pelos familiares você tem que ter. Se chegasse pra mim a notícia, por exemplo, Romulo, o presidente Lula sofreu um acidente, que teve uma nova queda, bateu de novo a cabeça e morreu. Chegou a notícia, Lula morreu. Quem me conhece sabe que eu não gosto do Lula. Não gosto do Lula, Alexandre de Moraes, Bolsonaro, Pablo Marçal. Todo mundo sabe o que eu penso acerca desses caras. Mas se chegar pra mim a notícia que o Lula morreu, você acha que eu vou comemorar a morte do Lula? Não, eu vou lamentar, filho. Eu vou lamentar, por mais que eu não goste. E sabe por que eu não vou lamentar? Sabe por quê? Porque eu aprendi com Deus a não me alegrar com a morte do ímpio. Porque o justo, quando morre, ele vai para Deus. O ímpio se perde eternamente. Deus não se alegra da morte do ímpio, mas se alegra na morte do justo, porque o justo vai para eles. Você está entendendo o que eu quero dizer, o que eu estou dizendo? Aí chegam esses caras e ficam felizes. Cara, não importa se é um membro da família imperial, se é alguém de direita, o que é alguém de esquerda, cara. Tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito. Tá entendendo? E chega esse pessoal e faz esse bando de comentários, cara. Sabe, cara? Não é à toa que nós somos um país. Cada uma dessas pessoas merece o Lula. Merece o Alexandre de Moraes. Cada uma dessas pessoas merece ter o celular roubado na rua. Merece, tá entendendo? Ficar numa fila de hospital, tá entendendo? Agonizando, esperando o tratamento.
Porque na hora de se indignar com os políticos que elege, cobrando a eles, as promessas de campanha, isso não faz. Agora, morrer um membro da família imperial, ou seja quem for, vai lá e se alegra, comemora. Eu nem ia beber hoje eu vou beber, vou comemorar. Maconhaço tá liberado. Vai, seu desgraçado, enche o seu rabo de maconha e morre em overdose. Cara, isso aqui não é... E aí vai ter um monte de gente que vai falar em nome de Jesus. A minha raiva é essa, cara. É por isso que esse país não vai pra frente. Tá entendendo, cara? A minha raiva não é por... sabe, eu não conheço nenhum Bragança, eu não sou íntimo da família imperial, nem nada. Mas esses comentários não são comentários de humanos. Não são. Porque humanos teriam empatia. Humanos sentiriam a pena. Entendeu? Se eu conhecesse alguém da família imperial, uma pessoa inteligente, ao conhecer um membro da família imperial, uma pessoa inteligente, que conhece a história, o que ela falaria? Pô, cara, interessante, você é neto do Dom Pedro II, cara, interessante, me fala mais sobre o negócio aí, eu quero saber mais sobre o Bragança. Mas não, nós vivemos de um país de 83 de QI, que comemora a morte de um ser humano. É um ser humano! E tô lá comemorando. Não, vamos beber até cair. É por isso que esse país não vai pra frente, cara. É por isso que esse país de merda não vai pra frente. Vocês que estão comemorando, vocês merecem o Lula e o Alexandre de Moraes. Vocês merecem. Comenta aqui embaixo o que vocês acham acerca disso tudo. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês acham acerca disso tudo. Se você tá feliz pela morte de um ser humano, o juízo veio do Senhor. Aguarde que o juízo veio do Senhor. Se converta e se arrependa. Que aí dá tempo para você, tá? Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até tchau e ave império, porque eu fui. É você que anda sonegando? Então é você quem detém o manto do exator. Aquele que impõe tributos. Não entendi. Percebo que vossa pessoa parece não compreender a semântica das palavras eruditas. Olha, você vai pagar ou não vai? Explicitamente, vós encarnais um regime fascista e totalitário. Quem é fascista? Você tá me confundindo com o outro cara. É sempre a mesma ladainha. E ao final, quem é ludibriado é o sofrido povo sob vossa governança. Me responde, qual a dificuldade de pagar seu imposto? Qual a dificuldade em abster-se de espoliar o povo com tributos extorsivos? Mas o imposto serve para melhorar o país. É vossa intenção aprimorar a nação ou engordar vossos próprios cofres? Eu só quero ajudar o povo. Claro. Certamente devo depositar minha fé em vossas palavras. E deve acreditar mesmo. Eu acordo todos os dias disposto a fazer o bem. Estou profundamente tocado, quase em êxtase diante de tamanha honestidade. Eu fui o prefeito mais contemplado do estado de São Paulo. Devo ponderar sobre a origem dessas contemplações. Agora, se me permite, retornarei a sonegar. Ops, quis dizer trabalhar. Meu Deus, esse cara é maluco. Posso até ser considerado um lunático, mas sou inquestionavelmente íntegro.